E aí, galera, estamos começando mais um vídeo aí, paulada profética, né? Um vídeo, uma sessão que a gente tá fazendo aí para abençoar a sua vida. A Bíblia acabou de fechar, vou ter que abrir ela de novo. Isso não é problema. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, a Igreja Perfeita. Será que ela existe? Será que ela existiu? Né? Onde a gente encontra essa tal Igreja Perfeita aí? Então, eu vou ler aqui em Atos 2, rapidinho, se eu achar. Né? Então, Atos 2, a partir do versículo 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quando quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E aí, existiu igreja perfeita? Existe igreja perfeita? Na minha opinião, não existe mais. Essa igreja já era. A igreja perfeita era a igreja de Atos, onde eles faziam todas essas coisas que a gente acabou de ler aqui, né, em Atos. A igreja de Atos era uma igreja perfeita porque eles praticavam na risca tudo aquilo que Jesus deixou como exemplo, como amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, né? Para você ter uma ideia, a gente olha na Bíblia e vê que eles andavam de casa em casa e partiam o pão. Onde você vê isso hoje? Né? Infelizmente, muito pouco a gente vê. Né? E quando vê, na verdade. E a palavra diz que eles eram unânimes. Eles eram uma só decisão, uma só carne. Eles eram unidos em tudo. Em tudo eles eram unânimes. Né? E hoje, cadê a unidade da nossa igreja? Zero. Né? Em Salmo 133, deixa muito claro isso. Né? A Bíblia fala que a comunhão, quão bom e suave é que os irmãos estejam em união. Porque vem como um óleo que desce sobre a cabeça e depois vai para a barba e depois, né, aí vai molha as vestes e aí se alastra, né? O que é esse óleo? É o avivamento. Então você percebe que quando tá todo mundo junto, todo mundo unânime, né? Com todo mundo no mesmo pensamento, na mesma linha de raciocínio, andando no mesmo espírito, aí vem o avivamento, vem esse óleo, né, sobre as pessoas. Às vezes eu vejo vídeos aí na internet, ou pessoas aí na internet que vivem, ou até mesmo no meu lado, né, que vive clamando: Ah, o Senhor, derrama o avivamento, traz o avivamento, 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 avivamento. Mas cadê a peça principal para o avivamento vir? A unidade. Então, se não tem unidade, logicamente não tem avivamento, né? E assim, a gente vê também no livro de Atos o propósito, o verdadeiro propósito da igreja. Aliás, qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus nunca foi fazer igreja. Nunca foi levantar paredes, né, para que se uma multidão de pessoas fosse lá para orar ou para cantar, tal. Não, a igreja de Atos é um grande exemplo disso. Os caras se reuniam nas praças,
Os caras se reuniam no pátio do templo, onde dava na telha de falar de Deus e da obra de Jesus Cristo, eles se reuniam. Então eles estavam ali, né? E guardem mais uma vez essa palavra, unânimes. Eles estavam ali juntos. No entanto que Pedro, quando ele pregava, Pedro ele não era docinho quando ele falava com as pessoas. Pedro ele sentava a paulada nas pessoas. E o que acontecia? As pessoas se convertiam. As pessoas se rendiam a Cristo. A Cristo. Né? Eu fico imaginando, até conversando com alguns amigos meus sobre isso. Né? Pedro foi lá, na primeira pregação dele, foram 3.000 batizados. Pedro foi lá, falou arrependam-se, né? Na primeira e na segunda também ele fala arrependam-se, porque essa era a mensagem, né? E deveria ser a continuação, arrependei-vos, né? Dessa geração perversa. E Pedro ele só falava isso e aí 3.000 foram batizados. Ele sentava a paulada e deixava os caras lá no ar, pensando. E isso causava na multidão, né, um desejo por Cristo, um desejo por mudança de vida. E isso que tem que ser gerado nas pessoas quando nós pregamos, quando nós falamos de Jesus, quando nós andamos com pessoas que não conhecem Jesus. Isso tem que ser gerado nas pessoas. Né? Hoje, como eu já falei em alguns vídeos, como eu já falei antes, hoje eu vejo os cristãos muito dodói, sabe? Pessoas que, ai, me falaram isso, ai, o pastor pegou pesado. São pessoas muito dodóis, né? Eu entendo que a igreja de Atos tinham muitos filhos, né? Pessoas que queriam ser filhos. Por que eu digo isso? Porque existe dois tipos de membros na igreja hoje: as ovelhas e os filhos. Quem são as ovelhas? As ovelhas são aqueles que o pastor tem que estar indo atrás, sabe? Se o pastor fala alguma coisa mais firme, ai, o pastor me machucou, o irmão, ouvi algo do irmão. Essas são as ovelhas, né? São as pessoas que o pastor tem que abandonar as 99 e ir até o aprisco buscar o bendito do irmão ou a bendita da irmã, né? Que é muito dodóizinha e acaba saindo dos eixos. Quem são os filhos? Os filhos são como o filho pródigo, né? Que é o cara que joga tudo pro alto e aí ele sai atrás do que ele quer, né? Do que ele vai, dos objetivos, né? Carnais dele. E aí só que um dia ele lembra que ele tem um pai, né? Cansado das decepções do mundo, ele lembra que ele tem um pai. O que ele faz? Vou voltar para casa, eu sei que eu tenho um pai. O filho, quando ele volta para casa, ele acha que o pai vai tratar ele como um servo, mas não. Quando o filho volta para casa, o pai trata ele como filho, né? Como todos, né? Todos os filhos. O pai trata os filhos da mesma forma, né? Então, a gente precisa voltar muito para a igreja de Atos, voltar correndo, depressa, urgente. Porque há uma necessidade muito grande de mudança da igreja. Né? A igreja precisa mudar, a igreja precisa ser nova, precisa ser renovada. Não precisamos mais de uma ramificação da igreja, não precisamos mais de mais uma igreja. A igreja que faz milagre, a igreja que prospera, a igreja que tem palavra. Não, nós não precisamos disso. Nós precisamos de tudo isso em uma igreja só. Ou seja, nós precisamos voltar realmente para o Evangelho e voltar para a igreja de Atos. Ok? É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo do Paulada Profética e estamos aí. Até mais.